uma mensagem de Deus para o meu e o teu coração, e a gente vai refletir hoje e meditar. É uma mensagem muito conhecida da igreja da casa do Senhor. Ela se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Esse momento é quando o Senhor, Ele chama Samuel e usa Samuel para se dirigir à casa de Jessé. Essa mensagem a gente vai observar a posição do jovem chamado Davi. Eu quero trazer o coração da igreja que quando a gente está na posição de Davi, as coisas ficam favoráveis para a nossa vida. É o momento em que Deus, Ele escolhe o homem, a mulher, o jovem, aquele a quem é dedicado, aquele a quem tem o temor de Deus, Ele chama para uma obra específica. E assim, aquele quem foi chamado, ele tem que ter uma vida de obediência para o Senhor, buscando sempre ao Senhor, e o Senhor dele venha se utilizar como instrumento e como vaso na mão de Deus. A história de Israel, ela é muito grande, extensa. E Israel, ele tinha um rei que foi levantado por Deus outrora. E o nome desse rei se chamava Saul. Vocês conhecem a passagem bíblica que foi escrita, que foi deixada para a igreja. E Saul foi levantado rei de Israel por Deus. O Senhor chamou ele. Cabia tão somente Saul obedecer à ordem de Deus e à vontade que Deus queria para Israel e para a vida dele. E um certo dia o Senhor disse: Saul, tu irás guerrear, tu irás à guerra, e tu irás ser vencedor, porque eu, o Senhor, vou te dar a vitória. E tu vai vencer essa guerra, essa batalha. Mas tem uma coisa, Saul: quando tu guerreares, tu irás destruir o exército inimigo todos. E tem mais: até os animais tu irás matar, não deixarás nenhum sequer com vida, acaba com tudo. Eu te dou esse poder, eu estou delegando essa autoridade para você, porque Israel me pertence. E Saul ouviu a voz de Deus. Saul foi tão somente para a guerra e tão somente ele venceu, porque o Senhor foi com ele. O braço forte de Deus estava sobre Saul, sobre Israel. Mas naquele momento Saul deixou o rei vivo. Saul deixou bois, vacas vivas. E quando ele volta da guerra, o profeta Samuel pergunta a ele: o que foi que tu fizeste? Que mugido, rugido é esse de animais? E Saul disse: eu vim para sacrificar ao Senhor, porque o Senhor me deu vitória, eu vou sacrificar ao Senhor. E Samuel disse: não era para ter feito isso. O Senhor deu uma ordem a você, você desobedeceu ao Senhor. Eu já quero trazer ao coração da igreja que quando o Senhor chama o homem e a mulher, Ele pensa que está em cima e pode fazer o que quiser, mas nós, seres humanos, estamos muito enganados. Quando Deus coloca um homem no ministério, é para ele continuar sendo simples.
É para ele continuar sendo obediente a Deus e ao ministério a quem ele faz parte. Se diz aí por fora, quer conhecer o ser humano, quer conhecer os passos do homem, da mulher, do jovem, dê poder a ele. E tem muitas pessoas que não sabem usar este poder, a patente. Eles agora começam a se engrandecer como se fosse o dono, como se aquilo fosse mérito dele, pelos seus esforços, que ele é capaz, que ele é o único capaz que tem ali no meio, e ele foi colocado e ele faz o que ele bem quiser. Não é assim que funciona. É para a gente, quando subir aqui, obedecer mais, se humilhar mais, dar mais exemplo. É para a gente obedecer mais e mais e mais ao Senhor nosso Deus, porque somente através do Senhor é que Ele chama o homem, é que Ele escolhe a mulher, o jovem, seja lá quem for, aquele que for obediente ao Senhor. Quem escolhe é Deus, quem levanta, quem capacita é o Senhor. E nesse momento, a gente tem uma coisa dentro da gente que é, como diz a Bíblia, ter pena da pessoa, se compadecer daquela pessoa. Mas ela desobedeceu. Mas o normal do ser humano é: eu tenho pena de fulano. Mas o Senhor já rejeitou. A minha Bíblia diz que Deus, ele rejeitou Saul de que ele reinasse em Israel. Mas Deus, ele queria Saul. Saul podia ali se restaurar, se reconciliar com Deus e continuar a sua vida, mas como rei, mas não. Saul, rei, mas não. Mas mesmo assim, Saul fez coisas que não agradaram a Deus. E vocês sabem qual foi o final de Saul. E no versículo 1, a gente vai observar o momento que Deus chama o profeta Samuel. E diz assim a palavra: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Glória a Jesus. Nesse momento a gente observa a rejeição de Deus para com Saul, de que ele não reinasse mais sobre Israel. Saul poderia seguir sua vida temendo ao Senhor, poderia, era a escolha dele, mas reinar, mas governar em Israel, mas não. Então, por conta da desobediência de Saul, o Senhor agora vai escolher alguém que fosse hábito e propício para que reinasse em Israel. Só que quando essa cena aconteceu, o profeta Samuel ficou com pena de Saul, ao ponto que Deus falou com ele: profeta Samuel, eu já rejeitei, não adianta, até quando terás pena de Saul? Eu não quero mais que ele reine, não serve, desobedeceu a minha ordem. Agora eu quero que você faça algo para mim. Tu irás na casa de Jessé, que é o belemita, e entre os seus filhos eu escolhi um para ser rei, para reinar em Israel. Então observa que o Senhor está chamando homens
Ele não está dizendo se é alto, se é baixo, se é de alta estatura. Ele quer homens simples, homens que temam ao Senhor, homens que obedeçam. Ele está chamando pessoas aptas para a sua obra. Se você teme a Deus, se você ora, se você se esforça, se prepare, porque Deus vai te chamar. Porque assim você está na posição do jovem Davi. É assim que Deus quer que a gente fique na posição, no lugar de Davi. Isto quer dizer estar no centro da vontade de Deus, e Deus vai te chamar. Não tem para onde correr, Deus vai te chamar. E quando menos você espera, você já está envolvido no ministério do Senhor que Ele vai te colocar. Porque Ele sabe o teu coração, sabe que você obedece, sabe que você está se esforçando para fazer o melhor e agradar a Ele. Ele disse: vai até Jessé, que é o belemita, porque dentre os seus filhos eu me escolhi um só, e esse vai reinar sobre Israel. A gente observa que Deus está ensinando para a igreja que a nação precisa de um presidente, a nação precisa de um rei para que governe, para que não vire bagunça. Deus, Ele levantou pastores, homens de Deus para a igreja, para liderar. Se lembra naquele episódio das 7 cartas para as 7 igrejas? É para administrar, para que a igreja do Senhor não vire bagunça. Na escola que você estuda, existe um diretor. No teu trabalho existe um patrão, um chefe, aquele que manda para governar, para administrar, para que nada saia do controle dele. E todos que estão envolvidos sigam a sua ordem. Assim é Deus. Ele também escolhe homens, como Ele escolheu este jovem Davi para governar. Deus também escolheu Salomão para governar. Deus também escolheu José para governar e administrar as coisas do Senhor, a nação do Senhor Jesus. No culto de doutrina se ensina doutrina para a gente aprender, para que nada saia do controle, para que tudo venha a ser o que? Organizado, e a gente venha seguir esta direção e não se embaraçar. E ele disse: enche um chifre de azeite, porque tu vai até Jessé, Samuel, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. E a gente vai ler aqui o versículo. O versículo 6 é o momento em que os filhos de Jessé começam a se apresentar perante o profeta Samuel. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a tua aparência, nem para a tua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Glória a Deus. A gente observa que o profeta estava na casa de Jessé. Ele foi lá mandado da ordem de Deus. E disse: olha, tem um filho de Jessé que eu escolhi, e tu vais ser para ele para ser rei, tu vais ser para ele, porque eu me agrado dele. E naquele momento, Samuel estava na casa de Jessé. E a minha Bíblia diz no versículo 6, que o primeiro rapaz que passou, que se levantou, que ficou de pé, foi Eliabe.
E o profeta não sabia quem era ainda o escolhido de Deus, mas Deus já tinha escolhido. E quando ele vê aquele homem, ele se depara ali com a robustez, eu imagino, com a altura dele, ao ponto de ele dizer: certamente está perante o Senhor o seu ungido, o seu escolhido. Samuel era um profeta, era um homem de Deus, ele tinha 3 ministérios: juiz, profeta, sacerdote. Mas só que Samuel, ele não conseguia enxergar além. A visão de Samuel, do profeta, tinha uma limitação. Para a gente atingir o nível espiritual, temos que estar com o coração quebrantado para Deus, se humilhar muito para Deus revelar o íntimo, o oculto do que a gente não viu e nem sabe, nem consegue enxergar. Ele olhou somente a estatura, por fora, o corpo físico, ao ponto que ele disse: certamente o Senhor é esse o rei que o Senhor escolheu. Aí Samuel ouviu a voz de Deus falando com ele e disse: Samuel, para aí, tu estás vendo o exterior deste rapaz, mas eu, o Senhor, vejo o interior dele. Ele não é o escolhido. Aí no versículo 8 diz assim: então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. 9. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. 10. Assim fez passar a Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Eu imagino agora que Samuel coça a cabeça. Passaram 7 rapazes e o Senhor não falou nada comigo até agora. Quem será este rapaz? Quem será que é o rei? Quem será que o Senhor escolheu? Eu imagino que ele coça a cabeça agora é pela conta dele. Aí ele vai dizer aqui no versículo 11: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Glória a Deus. Veja que tremenda palavra o Senhor deixou escrita para que a gente hoje observasse e aprendesse a estar na posição de Davi, como funciona o chamado de Deus e o que acontece quando aquele que é chamado desobedece à ordem do Senhor. Nesse momento que aqueles homens passam diante de Samuel, eu observo que hoje a igreja tem muitas pessoas que só vivem de fachada. Elas só são bonitas aqui dentro, elas só brilham aqui dentro da casa do Senhor, só glorificam aqui dentro, só louvam aqui dentro, só pregam aqui dentro, só faz as coisas aqui dentro. E a gente observa para elas e diz: esse aí é o homem de Deus, esse aí Deus vai chamar, esse aí Deus vai escolher. Isso aí é o nosso olhar, é o nosso desejo que você seja alguma coisa. Coisa esta que eu falo, uma pessoa específica para o ministério, porque você é filho de Deus, você é muita coisa. E era só fachada aqueles homens ali, como tem hoje na igreja do Senhor, só pessoas de fachada. A gente pensa que vai ser alguma coisa, mas não vai ser nada. Coisa esta que eu falo para o ministério, consagrado, separado para o ministério. Mas nós temos que ser cristão aqui dentro e fora.
Tem coisas tão pequenas que a gente não faz. Eu não sei se acontece com você, mas eu fico sensível. Eu estava num trabalho e alguém, para dar um bom dia, é muito difícil para mim. Eu fico na minha. Mas eu estava indo, saindo, e essa pessoa vinha atrás de mim. Eu abri a porta, eu poderia esperar ela passar, e não esperei, fechei. E depois eu fiquei pensando, o que custava eu deixar a porta aberta? Irmão, isso aí é bobagem, não é bobagem, meu filho. Nas mínimas coisas, temos que fazer a diferença. É fácil pregar, mas vir lá fora é difícil. Porque a gente gosta de dizer que a gente teme a Deus, que a gente ora, que a gente teme a Bíblia, que a gente faz tudo. Muitas vezes um aperto de mãos não dá. Muitas vezes em um bom dia a gente não dá a ninguém. Ele não quer fazer, problema dele, faça a tua parte. Sabe por quê? Porque as pessoas vão acusar a gente, vai chamar a gente de fachada de igreja. Só é crente na igreja, comigo lá fora não fala. Só dá paz do Senhor dentro da igreja, quando passa lá fora não dá um bom dia, não dá uma paz, não fala com ninguém, é orgulhoso, é metido, é arrogante. Não, temos que ser aqui dentro gente boa e lá fora também gente boa. Se eu faço isso e errei, eu pedi perdão a Deus. Deus, eu tenho que ser melhor para o Senhor. Porque não adianta eu ser uma fachada de igreja, mostrar que eu sou isso, aquilo aqui dentro. Tem que mostrar lá fora. Você viu Davi aqui dentro da casa? Eu não vi Davi aqui dentro da casa. Davi não estava entre os seus irmãos. Muitas vezes a gente só está dentro da casa de Deus. E só isso. Somente isso. E as pessoas pensam que a gente vai ser um pastor, vai ser um diácono, vai ser isso, mas não vai. É assim que funciona, nesses termos e nesse contexto que eu estou falando. Aí Samuel disse, os teus filhos acabaram? E Jessé disse, não, tem uma ainda. Mas ele não disse o nome. O profeta Samuel não sabia o nome de quem iria ser escolhido. Não importa se alguém não te conhece, não sabe teu nome. O que importa é que Deus te conhece, sabe o teu nome e sabe o que está fazendo, te chamando, te escolhendo para uma grande obra. Às vezes a gente fica sentindo, não é, irmãos? Eu sou de um bairro pobre, ninguém me conhece, ninguém me valoriza. É verdade, isso eu sei, acontece comigo e acontece com todos vocês. Eu não sou reconhecido, ninguém chama pelo meu nome, as pessoas falam mal de mim. Não se preocupa, não importa isso. Se ninguém sabe teu nome, não tem problema, mas Deus conhece teu nome, Deus conhece o teu endereço. Ninguém sabe o preço que você paga de madrugada. Por isso que o povo mete o pau e julga. Quantas vezes eu estava indo para casa com a roupa de trabalho e eu ficava dizendo comigo mesmo, ninguém sabe de onde eu vim. Pensa que eu vim do trabalho, eu vim da igreja. Porque as pessoas gostam de julgar a nossa vida o tempo todo. Mas ninguém sabe aonde a gente estava, o que a gente estava passando ou pagando o preço. Ninguém sabe disso, mas Deus conhece a nossa vida e a nossa conduta. Acabaram os filhos, não tem um. Cadê ele? Ele está apacentando as minhas ovelhas, profeta. Eu acho bonito essa mensagem de Deus, porque o Senhor escolheu um jovem que estava trabalhando, um jovem que estava se esforçando, e ele não estava ali entre os 7 irmãos, mas ele estava fazendo a diferença em outro lugar.
Que eu e você não venha fazer somente a diferença aqui dentro do ministério, mas lá fora, no teu trabalho e na tua família, por onde você passar, seja luz. Mostre a diferença na humildade que você se destaca no reino espiritual. Irmão, ele não quer fazer problema, faça a sua parte. Porque a salvação, meu filho, não é para dois não, é individual. Se ele não quiser, você sobe e ele fica. Agora, se ele quiser você ir, ele sobe. Faça a sua parte. Eu não sou reconhecido, não tem problema. Deus é aqui que reconhece você. Deus é que conhece você. Aí o profeta Samuel disse: olha, vai mandar chamar ele. Calma, ninguém vai se assentar à mesa enquanto este rapaz não chegar. Eu fico olhando isso no tempo da gente, irmãos. Como vai ser isso? Aquela pessoa que não depositava crédito nenhum para você. As pessoas do ministério da igreja que você faz parte, que estava sentado ou sentadinho no teu lado. E o Senhor vai chamar alguém que não tem nome para ele ou para algumas pessoas. E ele disse: olha, ninguém se assenta, só vai se assentar quando o teu filho chegar. Deus vai fazer questão da tua presença. As coisas só vai acontecer quando você agora estiver presente. Quem sabe você é escanteado, mas alguém vai ter que dizer: tem que chamar fulano, com ele as coisas vão andar, as coisas já vão funcionar. Chama ele depressa, logo, porque ele vai resolver. Não é assim, irmão? Vai ser assim. Creia nisso. E alguém foi lá: Davi, olha, tem um profeta lá na casa de papai, e ele disse que ninguém vai se sentar à mesa. Ele trouxe lá um chifre cheio de óleo, eu não sei o que é que ele vai fazer, eu não sei porque ele foi ali, mas ele disse: vai depressa, porque a gente só se assenta quando tu chegar lá. Vamos lá, corre lá. Agora observa o estado de Davi. Eu sempre falo isso. Davi estava bonitinho, irmãos? Não estava. Quem trabalha soa. Quem trabalha leva sol quente na cabeça, dor na cabeça, queimado pelo sol, a aparência desfalecida, de cansaço. Mas alguém está dizendo: vai lá, Davi. Ele vai lá, Davi. O profeta está lá te chamando, vai depressa. Deus vai te chamar muito depressa. Vem, filho, vem, filha, eu vou fazer uma grande obra, e eu conto com a tua presença no meio. Creia, porque assim acontecerá contigo, na tua vida e no ministério que você faz parte. Davi cansado, sol quente, sabe como é o Israel, né, irmãos? Cuidar de ovelha não é coisa fácil, mas ele estava lá, sozinho, cuidando, tomando conta. Na nossa vida é assim. A gente está sozinho, chorando, orando a Deus, lendo Bíblia, se esforçando. Ninguém está vendo isso, ninguém. Só te julgam pela aparência, o que você está fazendo. Mas Deus está te vendo tudo. Deus está vendo tudo. Deus está vendo o teu esforço quando ninguém vê. Deus está te contemplando o que você está fazendo lá longe, quando é só você e Deus te vendo. Corre, Davi, vamos lá, Davi. Eu não sei o que é que esse profeta quer. Vamos lá, porque lá o profeta está lá. Vamos lá, Davi. Eu imagino que Samuel olhou aqueles homens tudo bonito, bela aparência. Ele olhou: não, esses homens aqui tem que estar perto do rei, tem que ser rei. Esses homens aqui vão ser escolhidos por Deus. Ei, tem que ser escolhido. Ei, meu filho, não se escolhe gente pela aparência, se escolhe pelo caráter, se escolhe pelas obras justas e santas que ele ou ela faz para Deus, não é pela aparência. Se vista bonito, se vista também, mas tem um coração puro e humilde feito de Davi.
E a minha Bíblia diz que ele chegou lá naquele momento em casa. Versículo 12 diz assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Aleluia. Olha o que diz a Bíblia. Ele era o quê? Ruivo. Glória a Deus. De belos olhos e de boa aparência. Pensa comigo. O cara era ruivo, belos olhos, de boa aparência, mas o cara estava, sabe onde? O rapaz estava onde? Cuidando de ovelhas, suado, fedido. Naquele tempo não tinha Rexona, fedia. O sol era quente, era escaldante. O trabalho lá era forçoso, cuidando da ovelha com aquele cajado lá, dando uma pisa do lado dela, uma pisa para cá, para organizar o rebanho. Não é fácil. Não é um dia de trabalho, é todos os dias. Colocar a ovelha para beber água, para ir para o pasto, isso é um trabalho, meu irmão. É doloroso, é doído, é sofrido, cansativo, mas vai chegar um dia que Deus vai mandar te chamar. Ninguém se assenta enquanto você não chegar. Quando ninguém queria a tua presença, desta vez vou mandar te chamar com muita pressa. Chama fulano, chama cicrano. Ele tem que estar aqui, mas a gente falou mal dele. Não, mas chama ele, deixa de orgulho, quebra o orgulho. Chama ele, chama ela. Ei, mas por que você quer? Não é porque Deus quer. É porque Deus mandou chamar. Tua presença agora vai valer ouro. Para quem te odiava, vai valer ouro. Para quem ficava com carinha feia, vai valer ouro tua presença, filho. Alguém vai ter que engolir isso aí seco. E alguém vai ficar muito mansinho. Ai, irmão, paz do Senhor. Sabe, irmão, que eu sou cismado e da paz dos seus irmãos. Sabe por quê? É todos eles do meu ministério. Eu olho e eles não dão a paz. Passam assim. Eu fico tão cismado e da paz de não receber, que eu passo assim também. Que eu não sou qualquer um. E alguém diz: Pai do Senhor, eu disse amém, benção. Eu disse: agora da próxima eu dou. O povo tem que reconhecer a gente, irmãos. A gente não é qualquer coisa, não. Não é mesmo. Eu passei hoje, alguém deu a paz do Senhor 2 vezes a mim, eu não olhei. E alguém deu, Pai do Senhor, eu disse amém, benção. Agora da próxima eu dou. A gente é irmão do mesmo Deus. É para servir ao mesmo Deus. Mas tem pessoas fazendo a diferença, vendo a gente pequeno lá embaixo, e pensa que a paz é só para ele, que ele quer o grandão, que ele foi chamado. Meu filho, não é assim que as coisas funcionam. Chama ele, chegou Davi. A Bíblia diz que Davi era um rapaz ruivo. Quem é ruivo é uma pessoa bonita, de belos olhos, de boa aparência. Mas o Senhor está falando da aparência do íntimo, porque Davi naquele momento estava cansado, estava fedido, estava ali, recebeu um sol quente na cabeça, a sua pele queimada do sol. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Mas como? Esse aí? O Senhor chamou ele? Vai assim. O comentário vai ser: quem fulano foi? Foi, rapaz. Fulano foi chamado, é um diácono, é um pastor, é um presbítero, é o que mais aquele rapaz? É do Cogine Papo, rapaz. Cresceu com a gente, então ele sabe alguma coisa boa. Mas dessa vez saiu. Você vai ser reconhecido. Lá fora não, primeiro começa em casa, reconhecido em casa. Porque o ministério começa em casa. E os irmãos ficaram ali com aquela butuca de olho. Ele. Ele. Para vadio não tem ministério. Tem ministério para quem se esforça, para quem paga o preço, para quem cuida de ovelha, para quem faz a diferença nos mínimos detalhes. Para esse tem ministério. Mas para quem é de fachada não tem.
Não perca o teu tempo. Ou você é ou não é. Seja como Davi, na posição de Davi, no centro da vontade de Deus, para Deus te chamar e te exaltar. E o Senhor disse: olha, Samuel, é esse aí que é rei, que vai ser rei, que vai governar Israel. 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Quando Deus te chama, o Espírito Santo vai se encarregar de te ajudar, de você fazer a vontade de Deus, para que você continue sendo essa pessoa no centro da vontade de Deus, e Deus grandes coisas vai fazer contigo.